Dentre os assuntos que nós estamos revisando aqui dentro do domínio da matemática básica, este talvez seja o assunto que mais impacta dentro do cálculo, dentro da álgebra, que é este assunto de logaritmos. Vários problemas podem ser resolvidos através de recursos como a logaritmização, que vamos ver adiante. Então, este é um assunto extremamente essencial para o segmento da matemática e para o sucesso em vários aspectos do cálculo. Então, vamos começar vendo a definição de logaritmo. Então, dizemos que o logaritmo de B na base A é igual a C, se e somente se A elevado a C for igual a B. Então, por isso, a operação de retirar o logaritmo de um número é a operação inversa da potência. Então, por isso é que nós dizemos que o log de A elevado a N na base A é igual a N. Porque observe, A elevado a N, certo? Então é como se nós pudéssemos simplificar aqui esta base. Então, quando eu retiro o logaritmo numa certa base, eu tenho que sempre prestar atenção a este detalhe que pertence então à definição do logaritmo. Ou seja, logaritmo de B na base A é igual a C, se somente se A elevado a C for igual a B. Então, eu não posso, por exemplo, ter a base igual a 1. Isto é impossível. Porque observe que log de 3 na base 1 igual a x, se somente x, se 1 elevado a x for igual a 3. Isto aqui é falso. Não existe x tal que 1 elevado a x seja igual a 3. Portanto, a base precisa ser base A, tem que ser diferente de 1. Então, se temos ali, voltando à definição, log de B na base A igual a C. Então, A chamamos de base. Então, a base do logaritmo é este número que aqui se encontra. B é o logaritmando. E C é o logaritmo. C é o logaritmo. Então, eu não posso ter um logaritmando negativo, ou seja, B logaritmando maior do que zero. Observe, logaritmo de menos 8 na base 2 igual a x. Isso aqui
não existe. Ou seja, isso aqui só seria verdade se e somente se 2 elevado a x fosse igual a menos 8. E isso não existe. Não existe esse valor x. Portanto, o logaritmando precisa ser positivo. Por outro lado, a base também, a precisa ser maior do que 0 e diferente de 1, certo? Eu não posso ter, por exemplo, logaritmo de 10 na base menos 2 igual a x. Ou seja, isso só aconteceria se existisse um menos 2 que eu pudesse elevar a x e dar este número positivo. Claro que qualquer que seja esse número aqui, não vale eu dizer, por exemplo, que menos 2 ao quadrado é igual a 4 e dizer que menos 2 elevado a x igual a 4. X igual a 2. Então esse logaritmo existe não, mas não existe para qualquer número. Certo? Por exemplo, pode existir o log de 4 na base menos 2. É igual a 2, porque menos 2 ao quadrado é igual a 4. Mas existe o log na base menos 2 de 8. A que número eu vou elevar esse menos 2 de tal forma que dê 8? Não existe? Então, esta base não pode ser negativa, porque ela não suportaria qualquer logaritmando dentro dessa faixa que nós falamos, ou seja, de todos os números reais positivos, de tal forma que existisse o logaritmo. Então, as condições de existência do logaritmo precisam ser, claro, respeitadas. Então, como vimos, essas condições são 3 condições. E essas condições são que a base A maior do que 0, A diferente de 1. Então, essas são as condições de existência do logaritmo para a base. E as condições do logaritmando, ou seja, B tem que ser maior do que 0. Então, isso aqui são condições para a existência do logaritmo. Então, para que o logaritmo, ou seja, lembrando que o logaritmo é o C, ou seja, log de B na base A igual a C. Isto é o logaritmo. Então, condições de existência de C. B irrestritamente positivo. Ou seja, B maior do que 0. Pode ser B igual a 0? Não. B tem que ser positivo, diferente de 0. E A tem que ser também positivo e diferente de 1. Essas são, então, as condições de existência do logaritmo. Muito bem, vejamos agora, então, as consequências da definição. Consequências da definição. Lembramos que esta é a definição, ou seja, log de B na base A é igual a C, se e somente se A elevado a C for igual a B. Então, primeira consequência da definição, logaritmo na base A de 1 é igual a 0. Qualquer que seja A maior do que 0, A diferente de 1. Ou seja,
a base satisfaz as condições de existência do logaritmo, ou seja, a base é positiva e a base é diferente de 1, então log de 1 em qualquer base é igual a 0, certo? Então, isso é uma consequência da definição. É bom que se memorize. Se você memorizar isto, vai lhe abreviar grandes problemas no futuro. Log de 1 pode fazer disso, inclusive, um bordão. Log de 1 em qualquer base é igual a 0. Observe, log de A elevado a 0 na base A tem que ser 0. Ó, A elevado a 0, A elevado a 0. Uma outra consequência da definição do logaritmo é que o logaritmo de B na própria base B tem que ser igual a 1. B elevado a 1 é igual a B, certo? Qualquer que seja B maior do que 0. E claro, neste caso, como B está aqui na base, então B, neste caso, porque B está na base, este B tem que ser diferente de 1. A base não pode ser igual a 1. Terceira consequência importante da definição, como já dissemos, log de B elevado a N na base B é igual a N. Por exemplo, lembrando que eu sempre tenho que fazer mencionar a base, mas existem duas situações em que eu não preciso mencionar a base. Log de B sem mencionar a base aqui, eu entendo que é base 10. Base 10. E a outra exceção é quando eu abrevio por LN. LN de B. A base é a base de Neper, ou seja, esse número é minúsculo, e no caso é minúsculo é igual a 2,718, 28 e etc. Certo? Então, eu apenas não menciono a base nesses dois casos, log na base 10 e log na base neperiana, que é este número aqui. Então, terceira consequência, por isso, exemplos clássicos, log na base 10 de 100 é o log na base 10 de 10 ao quadrado, que, portanto, é igual a 2. Log na base 10 de 1000 é o log na base 10 de 10 ao cubo, portanto, isso é igual a 3. Por outro lado, log na base 2 de 8 é log na base 2 de 2 ao cubo, que é igual a 3, e assim sucessivamente. E a quarta consequência da definição, ou seja, B elevado ao logaritmo de A na base B tem que ser igual a A. Ah, por quê? Vamos ver. Então, olhe, se eu digo que o log de A na base B, se ele existe, e eu chamo isto de x, é porque, baseado na minha definição, B elevado a x é igual a A. Se eu chamei isso aqui de x, se este logaritmo é igual a x, então B elevado a x só pode ser A. Observe novamente. Se este logaritmo, ou seja, o log de A na base B, é igual a x, se ele existe,
Alguma coisa vai dar desse lado aqui, certo? Então, se log de A na base B é igual a x, é porque, pela definição, B elevado a x é igual a A. B elevado a x é igual a A. Ora, se eu chamei o log de A na base B de x, B elevado a x é igual a A, como vimos aqui ao lado. Então, observe. Exemplos. 2 elevado ao log na base 2 de 5. Quanto será? 5. Quanto é 10 elevado ao log na base 10 de 8? É 8. 5 elevado ao log na base 5 de 25 será igual a 25. Neste último caso, 25 ainda é mais fácil de verificar, porque 25 sendo 5 ao quadrado, então eu teria 5 elevado ao log na base 5 de 5 ao quadrado, que é 5. Este log aqui vimos numa tela anterior, que dá 2. 5 ao quadrado igual a 25, de fato. Né? Mas o que estamos mostrando que é como se pudéssemos cancelar estas bases e retirar do outro lado o logaritmando. O logaritmando. O logaritmando. Certo? Então aí vimos 4 consequências da definição. Qual era a definição? Que log de B na base A. Observe que essas letras pouco importam. Andei usando log de A na base B, alternando, mas se aqui é a base, aqui é o logaritmando, e isso dá C, que é o logaritmo, então isso só será verdadeiro se e somente se A elevado a C for igual a B. A elevado a C for igual a B. Esta é a definição de logaritmo. Esta é a definição. Vamos ver agora, então, as propriedades, que também são muito, muito, muito importantes para realizar as operações de logaritmização e todas as outras operações que o logaritmo nos faculta. Os logaritmos gozam de 3 importantes propriedades. Então vamos rever aqui as propriedades dos logaritmos. Primeira propriedade, logaritmo do produto. Então, isso significa que log na base A de B multiplicado por C é o log na base A de B somado ao log na base A de C. Ou seja, o log do produto é a soma dos logaritmos. Da mesma forma, claro, da direita para a esquerda, também é verdadeiro, ou seja, o log do produto é igual à soma dos logaritmos e também a soma dos logaritmos pode ser posta como o log do produto. Claro que na mesma base. Então, por exemplo, logaritmo na base 2 de 64 multiplicado por 128. Observe que são dois números razoavelmente altos, mas eu posso quebrar isso, então, de acordo com esta propriedade, em log na base 2 de 64, mais log na base 2 de 128. Isso é o log na base 2 de 2
elevado à sexta potência, mais o log na base 2 de 2 elevado à sétima potência, que é então igual a 6 mais 7, que é então igual a 13. Né? Como eu encontrei esse resultado? Aplicando a propriedade do log do produto. Ou seja, log na base 2 de 64 vezes 128 é o log de 64 mais o log de 128. Segunda propriedade, log do quociente. Ou seja, log na base 10 de m sobre n, ou log na base A de m sobre n. É o log na base A de m menos o log na base A de n. Então, o log do quociente, já vimos aqui, que pode ser transformado na diferença dos logs. Então, se eu tenho, por exemplo, aquele caso ali, logaritmo na base 2, para aproveitar o mesmo exemplo, de 64 sobre 128, isto é o logaritmo de 2 elevado a sexta na base 2, menos o logaritmo na base 2 de 2 elevado à sétima potência, que é igual a 6 menos 7, que é igual a menos 1. Né? Então, como descobrir isto? Aplicando o logaritmo do quociente. Então, até aqui já vimos 2 bordões. Log do produto é a soma dos logaritmos, log do quociente é a subtração dos logaritmos. Claro, na mesma base. E por último, terceira propriedade, logaritmo da potência. Então vejamos, log na base A de B elevado a C é C multiplicado pelo log de B na base A, ou seja, esta potência pode vir aqui para frente. Então é claro que a ida é verdadeira, ou seja, log de B elevado a C na base A é C vezes o log de B, mas, claro, também a volta é verdadeira, ou seja, log de C vezes o log de B na base A é igual a log na base A de B elevado a C. Então, por isto, logaritmo na base 10, por exemplo, de 10 ao cubo é 3 vezes o log na base 10 de 10, que é 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, aí está uma revisão muito importante sobre logaritmos que você deve dar toda atenção para isto.